Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar falando mais uma vez sobre Shumatsu no Valkyrie. Vamos agora então para o quinto round do Ragnarok, Raiden Tamemon versus Shiva. Mas antes de realmente começar o vídeo, peço para que todos vocês deixem like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente acabamos vendo que após a morte do Hércules na luta contra o Jack o Estripador, o Jack acaba não sendo tão bem recebido assim por todo mundo. E ele mesmo até passou ali, eu falei um pouco no finzinho do vídeo passado, ele se questionando se a sua cor agora teria mudado, mas ele acaba tendo seu Volund com a Hillock desfeito. A Hillock que basicamente até ali questiona se ele ainda assim, como ele se sente ao ter matado um deus, e o Jack no fim das contas não faz a mínima ideia. Ele sente de que é uma emoção totalmente misteriosa. Ele mesmo falou de que queria poder ver o Hércules mais uma vez, só que no fim das contas isso não vai mais ser possível. O Jack então acaba mesmo falando de fato que queria vê-lo mais uma vez. Só que então, quando ele já está saindo para fora da arena, todo mundo odiando ele, a própria humanidade. Por mais que ele tenha conseguido empatar o Ragnarok de 2-2 para deuses e para a humanidade, ainda assim ele é muito mal recebido, porque lá no fundo muitos dos humanos amaram ali o posicionamento do Hércules. Mas no fim das contas não foram nenhuma palavra de elogio que o Jack recebeu, mas simplesmente o puro desprezo de todo mundo. Só que lá no fundo, mesmo sendo um serial killer, um psicopata sem empatia alguma, ele ainda assim é um humano. Nós então vemos de que os deuses acabaram ficando completamente destruídos psicologicamente, não esperavam que o Ragnarok chegaria a esse ponto. Eles foram sim forçados a reconhecer que os humanos eram fortes, mas não esperavam que eles conseguiriam empatar. Só que agora os deuses a todo custo terão que impedir que a humanidade passe na frente deles. O próprio Loki tem ali a certa sensação de que os humanos estão com essa mesma sensação de que não esperavam isso, mas e agora? Quem que eles vão mandar? Enquanto isso, a gente basicamente mudando de cenário vê que agora, mesmo com a vitória do Jack o Estripador para a humanidade, ela ainda assim se mostra bastante zangada por conta da morte do Hércules. Enquanto basicamente a gente vê que a Brunhilde parece não estar nem aí, agora reclamando pelo Hércules ter morrido nas mãos de um monstro como o Jack o Estripador e questiona se a sua irmã agora está feliz. Só que no fim das contas ela explica de que o significado do nome Valkyrie é simplesmente a escolha dos mortos. Não tem por que haver nenhum tipo de emoção envolvido a isso. A única missão delas é de simplesmente levar então a humanidade à vitória. Ela mesma falou de que estaria disposta a usar qualquer meio para que em troca disso pudesse ganhar. E no fim das contas, mesmo que ela tenha um posicionamento bem frio, ela ainda assim está com raiva. Lá no fundo das contas, a gente vê de que ela pressionando a sua mão com tanta força que começa a sair um pouco de sangue. E ela, enquanto fala de que não importa o custo que eles tenham, eles vão levar a humanidade à vitória. Mas lá no fundo, a Brunhilde, como qualquer outra pessoa, está bem triste com a morte do Hércules e fala de que depois que tudo isso acabar, ela se juntará ao Hércules naquele lugar, provavelmente o céu. Talvez. Mas até fica o questionamento também de por que a Brunhilde se esforçar tanto assim para proteger a humanidade. Mas a gente acaba depois vendo de que a Gore meio que tenta pedir desculpas para sua irmã por ter exagerado ali na bronca. Só que a própria Brunhilde fala de que ela no fim das contas não fez nada de errado. Ela não tem pelo que se preocupar,
mas elas ainda assim devem olhar em frente pelo próprio futuro da humanidade. Nós então acabamos sendo levados para o quarto do quinto lutador do Ragnarok, que simplesmente está lá com um verdadeiro harém, não só de mulheres humanas, como mulheres de várias outras raças. O cara simplesmente pegou um harém gigantesco e esse cara será sim o lutador do quinto round, ele que lá dormindo de boaça quando a Brunhild simplesmente chega. Agora até achando de que no fim das contas esse cara é como se fosse a encarnação do desejo em si. Comida, sexo, sono, prazer no geral. Só que basicamente a Brunhild acorda o cara ali num grito quando simplesmente a gente vê ali o Raiden Tamemon simplesmente acordando. E só dele colocar, simplesmente encostar rapidamente a sua mão na parede para se manter ali de pé, a gente vê a Gora observando o tamanho da mão do cara, quão pesada ela é. E no fim das contas, esse cara vai ser sim o responsável por lutar no quinto round pelo lado da humanidade. O próprio Raiden ali tentando dar em cima da Brunhild, sabendo se ela irá ser a sua parceira, só que não. Nós basicamente teremos como parceira do Raiden Tamemon a terceira das irmãs Valkyrias, a Brudir. Ela simplesmente já chega ali quebrando simplesmente, sem pena alguma, ela quebra ali a porta por onde ela chega, simplesmente mega musculosa. Ela até tem um certo receio sobre a sua aparência de não ser tão atraente assim. Ela mesmo se questiona se o Raiden está desapontado por ter de fazer voos com alguém como ela, só que o completo oposto. O Raiden fica completamente apaixonado por ela ao ponto de que ele acaba vindo para abraçá-la e ela não imaginava que um humano simplesmente fosse fazer isso. Simplesmente do nada ele parece estar tão apaixonado por ela e ela acabou chorando um pouquinho por ele no fim das contas. Mas nós então temos ali a mudança mais uma vez da arena do Ragnarok, se tornando então basicamente uma arena de sumo por conta do próprio Raiden. Ele que é considerado um inigualável Rikishi. O Rikishi é como se fosse um lutador profissional de sumo. E dentre todos, ele é o melhor. E simplesmente chegando ali na arena, vemos a entrada do Raiden Tamemon já tendo feito seu Volans e irá simplesmente combater nada mais, nada menos do que o deus da destruição da mitologia hindu. Shiva simplesmente chega ali com vários e vários sacerdotes e deuses orando em seu nome. E ele que é basicamente a encarnação da própria destruição. Não tem nem como discutir com o contexto que ele carrega. Ele simplesmente chega com todo um cortejo de vários e vários animais, vários soldados, vários monges e simplesmente se põe em arena o deus Shiva para simplesmente ele quem irá confrontar o Raiden. Só que antes disso o Raiden basicamente pega como se fosse um ritual, eu creio que seria um ritual do sumo, onde ele basicamente para dar boa sorte para o início da partida ele joga sal na sua própria direção. O Shiva acaba entendendo isso rapidamente quando então nós devemos começar de fato esse combate. O Raiden é quem acaba partindo já logo de cara na direção do Shiva, que não acaba tendo brecha para desviar de uma voadora de 2 pés na sua cara. Ele é mandado para longe, só que rapidamente consegue se colocar de volta em pé, ficando bem surpreso ali com a atitude do Raiden. Não esperava que ele já fosse partir com esse tipo de ataque, só que o Raiden já então não está para papo. Ele simplesmente avança mais uma vez na direção do deus, tentando desferir um soco nele. Só que o Shiva consegue tranquilamente
agarrar o seu punho. Só que mesmo com o punho agarrado, o Raiden ainda tem outro e ele simplesmente acaba usando toda essa força para descer um soco na cara do Shiva, que acaba caindo de joelhos diante do humano. O deus basicamente tem a sua cabeça agarrada quando ele simplesmente ia levar uma joelhada mortal. Só que essa luta ainda está muito longe de acabar. O Shiva, que basicamente tem 4 braços, usa 2 dos seus 4 braços para agarrar os joelhos do Raiden e os outros 2 basicamente para tentar tirar as suas mãos da sua cabeça, quando ele simplesmente consegue fazer o Raiden se desgrudar dele, e assim ele basicamente começa a agarrar os próprios braços do humano para então desferir com seus outros 2 braços um soco no meio do peito do Raiden, simplesmente arremessando ele para os ares. O Raiden consegue rapidamente se recuperar quando o Shiva é extremamente empolgado, querendo lutar ali uma dança até a morte contra o Raiden, que parece ali achar o Shiva extremamente irritante. Ele não é alguém que está tão empolgado assim para lutar. Ele quer pôr de fato e de uma vez por todas um fim nessa luta. Ele mesmo acha que toda essa falação do Shiva é algo completamente sem sentido. O Shiva que até fica surpreso porque para ele o Ragnarok é algo extremamente animador e divertido. Um lugar onde qualquer pessoa pode lutar ali sem parar, uma luta até a morte, é algo que o Raiden acaba não gostando muito, completamente o oposto do Shiva, extremamente empolgado. E no fim das contas, o Raiden percebe claramente de que a vontade e a liberdade dos seres humanos está claramente algemada pelos deuses. E ele é quem irá pegar de volta a chave que abre essas algemas. O Raiden é simplesmente o responsável para libertar a humanidade. Nós então passamos a entender um pouquinho mais do porquê o Raiden ser tão forte assim, sendo um mero humano, e isso não é nada a ver ainda por hora com o seu Volmund. Isso são sim suas próprias habilidades físicas. E o Raiden, que acabou nascendo há muito tempo atrás, filho de um agricultor, ele basicamente tinha como seu nome Taro Kit. Ele simplesmente, quando nasceu, já tinha inacreditáveis 2 anos e 8 meses de idade. Pelo seu tamanho, ele já nasceu absurdamente grande, o garoto. E não só isso, como ele acabava se desenvolvendo numa velocidade extremamente rápida. Ele, assim que já nasceu, já conseguia ali andar tranquilamente, ou pelo menos é o que a gente achava. Porque os seus pais, estando extremamente orgulhosos do desempenho do garoto, acabam entrando em desespero quando ele simplesmente começa a ficar de pé pela primeira vez na sua vida, e ao mesmo tempo o seu corpo começa a simplesmente se esmigalhar. As suas pernas, braços e até costelas haviam todas sido quebradas. E isso não era por conta dos seus ossos serem fracos. Não. Era pelo simples fato de que os músculos do Raiden eram tão fortes ao ponto de que pressionavam ao ponto de assim destruir os seus próprios ossos. Os músculos do cara eram ridiculamente fortes. E este era um problema que persistiu por muito tempo e iria ser a causa da morte do garoto. O seu imenso poder bruto. Só que ainda assim, o Taro Kit, o Raiden Tamemon, como é conhecido atualmente, acabou não desistindo. Ele enfrentou de cara, utilizando então uma técnica conhecida como senselos. Era basicamente uma técnica que pressionava os músculos do Raiden ao máximo para impedir que eles colocassem tanta pressão contra os seus ossos. Ele basicamente conseguia estabilizar a pressão dos seus próprios músculos, conseguindo então se manter de pé.
Só que, no fim das contas, o Raiden nunca conseguiu lutar usando todo o seu poder. E é basicamente agora, fazendo um Volante com a Blood, que ele vai conseguir fazer isso. Todas essas espécies de faixas que estão ao redor do corpo do Raiden são simplesmente os seus senseus, que agora vão entrar em ação. Ele simplesmente pressiona e começa a torcer um pouco os músculos do seu peito, quando seus músculos então começam a crescer numa velocidade extremamente grande, e é então que o Volante dele é realmente entrado em ação. A Trudes basicamente começa a fazer os músculos do Raiden conseguirem se equilibrar em poder, e assim ele consegue manter sua força sob controle, usando agora então o total potencial dos seus músculos, ao ponto de que assim os seus ossos não iriam quebrar. E assim, com esse aperto ósseo extramuscular, ele chega então no seu real poder do maior lutador da história. Sem sombra de dúvidas, esse garoto agora conquistou uma força inigualável. E ele agora vai sim poder usar pela primeira vez na sua vida o seu poder. E esse homem está de fato pela primeira vez na sua vida apto a usar todo o seu poder. O que é algo extremamente absurdo quando a gente basicamente acaba tendo rapidamente a saída dos Zeus da arena, e quando ele volta ele já simplesmente observa o Shiva com o braço quase que arrancado. Tá ali quase sendo descolado o próprio braço dele, e ele completamente sem saber o que está acontecendo aí. E isso foi causado pelo próprio Raiden, que tá com a cara completamente séria, como se nada aconteceu. E no fim das contas a gente basicamente entende, voltando alguns minutos atrás, quando o Raiden simplesmente avançou numa velocidade absurda com o seu punho direito na direção do Shiva, que tentou colocar os seus braços na frente do rosto para bloquear o ataque. Só que ainda assim, o próprio Raiden, que não sabia o que aconteceria com o Shiva caso ele usasse toda a sua força nesse ataque, acabou então acertando um golpe cheio na direção do deus, que simplesmente foi num rodopio sem parar até cair no chão, e assim tendo um dos seus braços quase que arrancados. Agora que basicamente está ali observando tudo da arquibancada, percebe de que o Raiden não era apenas um glutão tarado, e naturalmente se ele é o representante da humanidade no Ragnarok, é porque ele é alguém extremamente poderoso. E no fim das contas eles podem então acabar acreditando de que assim o Raiden irá pôr a humanidade na frente, na liderança. Só que não vai ser tão fácil assim. Só que então a gente basicamente vê de que o Shiva, tentando se levantar, já acaba tendo a sua cabeça agarrada e leva uma poderosíssima cabeçada do Raiden, mal podendo conseguir resistir. Só que ele ainda assim devolve, utilizando 2 dos seus 4 punhos, acerta um soco em cheio na boca do Raiden. Ele que extremamente empolgado com essa luta, começa uma trocação absurda de socos de um lado para o outro, ao ponto de que se torna um verdadeiro clash insano de socos sem parar. A própria humanidade e o lado dos deuses se mantêm extremamente surpresos com o fato de que ambos conseguem lutar em pé de igualdade por tanto tempo, até de que no fim das contas o Raiden começa a se irritar. Ele simplesmente consegue então agarrar um dos braços do Shiva, se mostrando extremamente irritado com o decorrer desta luta, e simplesmente começa a usar toda a sua força, tentando esmagar completamente um dos braços do Shiva. O Shiva até tenta lhe fazer alguma coisa, dando um chute na barriga do humano, arremessando para trás, só que ainda assim o braço dele é quase que arrancado. E no fim das contas, o poder dos músculos do humano mais forte é, sem sombra de dúvidas, inigualável.
Óbvio que não é apenas o desempenho dos próprios músculos do Raiden, como também com o poder do seu Volume, os músculos violentos do Raiden pode mostrar a sua verdadeira natureza incontrolável, estando agora completamente sob controle. Ele pode então focar toda a sua força para simplesmente estraçalhar o Shiva sem dó nem piedade alguma. O Raiden, que até se mostra ficar um pouco empolgado ao observar quase ter esmagado o braço do Shiva, só que o Shiva ainda assim não vai desistir. Nem a pau que ele vai desistir tão facilmente assim. A maioria dos deuses que até estavam na arena do Ragnarok já achavam de que esse já seria o fim definitivo do Shiva, só que boa parte da torcida do deus, os deuses do mesmo panteão dele, o panteão hindu, sabiam de que ele não iria perder muito assim. O tempo inteiro nenhum dos seus amigos deixou ele de lado e eles sabem que dentre todos os deuses da mitologia indiana, sem sombra de dúvidas, o Shiva é o mais forte. Em nenhum momento ninguém deixou ele de lado, sequer em um único momento. O Shiva até então vê de que não vai ter jeito mesmo, ele não vai desistir de jeito algum. E esse é apenas só o esquenta de toda essa luta. Porque ele acaba então decidindo levar essa luta ainda mais a sério do que já estava, surpreendendo o Raiden ao começar a carregar o soco extremamente poderoso na direção do Raiden, só que o golpe acaba sendo completamente inútil. O Raiden consegue desviar do golpe tranquilamente por um único motivo. O Shiva, ao perder um dos seus 4 braços, acaba tendo boa parte do seu equilíbrio danificado. Um lado fica mais pesado do que o outro, então os golpes não vão mais ter tanto efeito assim quanto estavam fazendo antigamente. E até se aproveitando dessa brecha de que o Raiden simplesmente já vem para desferir um socão na cara do deus indiano. Só que o Shiva ainda assim tenta contra-atacar, desferindo um outro soco na direção do Shiva, do Raiden. O Raiden que até percebe de que os punhos do Shiva estão ficando bem mais pesados, só que ainda assim ele não para, enquanto ao fundo nós basicamente vemos todos os deuses que estão do panteão indiano torcendo pelo Shiva, porque dentre todos os deuses do panteão indiano, Shiva é quem carrega a força dos punhos dos 116 deuses indianos. E basicamente aí começa um verdadeiro clash de soco atrás de soco. O Raiden já desferindo vários socos na direção do Shiva, que começa a cair um pouco para trás, só que rapidamente já vem para conseguindo contra-atacar com um soco na cara do Raiden, depois com a cabeçada na direção do humano, só que um agarra a cabeça dos outros para desferirem uma cabeçada no outro, quando no fim das contas o Shiva começa a se lembrar sobre todo esse calor dessa batalha. A alegria de estar lutando é algo que ele não sentia há muito tempo, e é basicamente aí que a gente então começa a voltar no tempo, o flashback do Shiva. O Shiva basicamente se lembra há muito tempo atrás do seu amigo Rudra no reino dos deuses indianos, um lugar que era cercado de vários e vários deuses. Nós tínhamos a tribo dos deuses Asuras, deuses ali, o ciclo da destruição do mundo, que tínhamos ali Vishnu, Indra, o próprio Shiva, que é o deus da destruição, vários deuses extremamente fortes. Enquanto isso havia um par que era reconhecido até por serem mais à frente os deuses mais fortes de todos, mas ainda nessa época eles eram quase que desconhecidos, que era basicamente o deus da destruição Shiva e o deus das tempestades Rudra. O Rudra era basicamente o melhor amigo do Shiva, que amava treinar mais do que qualquer coisa, enquanto o Shiva era um cara bem mais preguiçoso, de preferir simplesmente se divertir e não esquentar muito a sua cabeça com assuntos mais sérios. Enquanto o próprio Rudra vê de que o seu amigo acaba não querendo ter
grandes responsabilidades, mas por mais opostas que fossem as personalidades de ambos, eles ainda assim eram completamente iguais. Mesmo cada um tendo seus gostos diferentes, eles se davam muito bem. E até por isso que muitos dos deuses menores do panteão indiano contavam com ele, por conta de que vários outros deuses dessa mesma mitologia tentavam tomar todo o mundo cercado aí do universo dos deuses indianos, e a gente basicamente vê de que no fim das contas quem acabava tendo que resolver tudo isso de novo era Shiva e Rudra. O Shiva acaba então sendo convidado pelo seu amigo, onde lá os dois, o deus das tempestades e o deus da destruição, simplesmente iriam massacrar quem quer que fosse que tentasse fazer alguma coisa de errado nas suas terras. A gente mesmo vê de que o Shiva, mesmo sendo mais baixo e contra um cara que é extremamente até mais musculoso do que ele, o Shiva acaba com um cara com uma única só cabeçada. Enquanto isso, é um verdadeiro massacre por parte dos dois. Eles arrebentam todo mundo com uma facilidade imensa. E no fim das contas a gente descobre de que eles passaram todos os seus dias lutando. E assim o Rudra havia por ter se tornado o melhor amigo do Shiva. O Shiva que basicamente acaba tendo como um grande sonho para o seu futuro se tornar algo como o rei da dança. Ele acabava não tendo grandes expectativas brilhantes ou promissoras, sonhos extremamente brilhantes. Ele pensava apenas na sua própria diversão e prazer. Enquanto o Rudra já era um pouco mais diferente, ele já tinha um sonho. E é algo que o próprio Shiva fica um pouco surpreso ao saber disso, mas o sonho do Rudra era o de simplesmente permanecer no topo do reino dos deuses da Índia, se tornar o deus mais forte de todos e chegar literalmente no topo de todo o reino indiano para ver todas as terras indianas lá de cima do pico da montanha, onde ele sabe de que vários e vários deuses devam ter tentado isso, mas nenhum deles conseguiu. Mas ainda assim ele quer conseguir fazer isso, e ele não vai desistir facilmente. O Shiva até ali ficou um pouco surpreso com isso, ainda mais quando o Rudra basicamente decide convidá-lo para ir com ele. E no fim das contas, o Shiva acaba ali por não gostar muito desse tipo de coisa, mas sabe que ele sempre acaba tomando rumos bem divertidos ao lado do seu amigo Rudra. E é basicamente por isso que ambos decidem partir nessa jornada. O próprio Rudra fala de que haverão muitas coisas surpreendentes no meio do caminho, e é assim que basicamente começa a jornada desses dois deuses rumo a chegarem ao topo da Índia, para a gente entender um pouco mais de como que o Shiva é tão poderoso assim, tão poderoso deus da destruição do panteão indiano. Mas isso daí e a própria conclusão do quinto round do Ragnarok já fica para outro vídeo, porque eu já vou me despedindo de vocês. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que tenham gostado. Caso queiram mais filmagens sobre Valkyrie, deixem aí nos comentários. Então, falou, valeus e fui!